Bem-vindo à Terra das Lendas, onde antigas muralhas sussurram histórias de milhares de anos e montanhas de calcário se erguem para tocar as nuvens. China, não apenas um destino, mas uma viagem no tempo para conhecer os maiores legados da humanidade. Harbin. Você já sonhou com um mundo saído do filme Frozen, onde castelos de gelo gigantes brilham sob luzes multicoloridas? Essa é Harbin, uma cidade de maravilhas. Localizada no ponto mais ao norte da China, Harbin não é apenas a capital da província de Heilongjiang, mas também o coração da orgulhosa região Nordeste. Esta cidade ocupa uma posição estratégica no mapa da Ásia-Europa, situada ao lado do pitoresco rio Songhua, a fonte de blocos de gelo puro para magníficas criações artísticas. Com seu clima continental rigoroso, os invernos aqui são longos e extremamente frios, criando um ecossistema natural único de gelo e neve que transforma as desvantagens da natureza em uma atração turística de renome mundial. Voltando na história, Harbin se transformou de uma pequena vila de pescadores no final do século XIX, quando o Império Russo construiu a ferrovia Donkin. Esse evento transformou a cidade em uma encruzilhada para grandes migrações da Europa para a Ásia. Ao longo do início do século XX, a cidade tornou-se o lar de comunidades russas e judaicas, trazendo consigo o espírito da arquitetura renascentista, barroca e neoclássica. Esses legados permanecem intactos nas pedras de pavimentação da Rua Central e na cúpula verde jade da Catedral de Santa Sofia, evidência de uma era de ouro em que Harbin era conhecida como a Paris do Oriente. O Festival de Gelo de Harbin é uma façanha alcançada através do esforço humano no frio intenso. O coração dessa maravilha está no rio Tunggua,
onde dezenas de milhares de blocos de gelo natural são cortados diretamente do leito do rio, congelado a uma profundidade de mais de meio metro. Somente o gelo do rio Tungua é denso, forte e cristalino o suficiente para construir estruturas imponentes que nenhum gelo industrial pode substituir. O processo de construção aqui se assemelha a um canteiro de obras ininterrupto. Mais de 10 mil trabalhadores usam motosserras para cortar blocos de gelo pesando toneladas e, em seguida, usam água pulverizada como cimento para uni-los em temperaturas de menos 30 graus Celsius. Dentro do gelo, há um sistema meticulosamente instalado de luzes LED embutidas nas paredes, criando castelos de luz encantadores e translúcidos. Esta é a arquitetura mais efêmera e orgulhosa do mundo. As pessoas dedicam toda a sua energia à construção de uma cidade magnífica em 15 dias, apenas para vê-la derreter de volta ao Rio Mãe quando a primavera chega. Pequim. Se Harbin é a jovem criança mestiça, então Pequim é a personificação da ortodoxia e do poder absoluto. Pequim não foi construída para ser uma cidade comum, foi criada para ser o centro do mundo. Ao longo de mais de 3.000 anos de história, esta terra testemunhou a ascensão e queda de grandes impérios. A história de Pequim é como um sanduíche de várias camadas. Primeiro veio a dinastia Mongol Yuan, seguida pela dinastia Ming e, finalmente, pela dinastia Qing. Ao longo de centenas de anos, imperadores sucessivos mobilizaram milhões de pessoas para construir estruturas inimagináveis. A mais famosa é a Cidade Proibida, um palácio colossal com quase 10.000 quartos. Imagine só. Cada tijolo e cada telha aqui estão há centenas de anos, testemunhando o reinado de 24 imperadores sucessivos. Mas Pequim não se resume a palácios imperiais. A verdadeira cultura da cidade está nas pequenas vielas conhecidas como Hutong. É aqui que as famílias locais vivem há gerações em casas antigas com jardins no meio. Embora o mundo exterior tenha mudado, com arranha-céus surgindo como cogumelos, nessas pequenas vielas as pessoas ainda vivem muito lentamente, ainda bebem chá e conversam como faziam há centenas de anos. Em termos de arte, Pequim tem uma especialidade chamada Ópera de Pequim. Esse é um estilo de canto em que os atores devem usar máscaras elaboradas, com cada cor no rosto contando sua própria história. Além disso, se você gosta de algo mais moderno, Pequim também tem distritos artísticos que foram convertidos a partir de antigas fábricas, onde jovens artistas criam coisas muito novas. A Grande Muralha é a espinha dorsal histórica de Pequim, uma maravilha construída continuamente ao longo de mais de 2.000 anos em muitas dinastias.
Desde a época de Qin Shi Huang até sua conclusão mais sólida durante a dinastia Ming, o mais louco é a técnica de construção. Os antigos usavam arroz glutinoso misturado com cal para fazer argamassa, criando uma super durabilidade que ajudou a muralha a permanecer firme durante milhares de anos de tempestades. Estendendo-se por dezenas de milhares de quilômetros ao longo de picos montanhosos acidentados. Não é apenas uma estrutura militar para proteger a capital, mas também uma obra de arte colossal inspirada em um dragão protegendo o país. A culinária de Pequim é uma mistura interessante dos pratos luxuosos dos antigos imperadores e da comida de rua comum. O prato mais famoso é, sem dúvida, o pato a Pequim. O pato é assado meticulosamente para que a pele externa fique crocante e dourada, enquanto a carne interna permanece macia e doce. A parte mais emocionante é ver o chefe usar uma faca afiada para fatiar pedaços finos de carne bem na mesa. E, em seguida, envolvê-los em papel de arroz com um molho rico. No inverno, os moradores locais gostam muito de caldeirada de cordeiro. Fatias finas de cordeiro são mergulhadas em uma panela de caldo quente fumegante. É assim que os moradores de Pequim se aquecem e se reúnem com suas famílias. Além disso, você pode encontrar facilmente lanches muito característicos, como espetinhos de doce de melão vermelho ou pãezinhos quentes vendidos em pequenas vielas. Comer em Pequim não é apenas encher o estômago, mas também uma forma de sentir o ritmo clássico e acolhedor desta cidade. Xi'an. Se Pequim é onde a glória das dinastias recentes é preservada, então Xi'an é a porta de entrada que leva você de volta às raízes da civilização chinesa. Com uma história de mais de 3.100 anos e tendo sido a capital de 13 dinastias gloriosas, Xi'an, anteriormente conhecida como Chang'an, carrega um peso histórico que poucas cidades podem igualar. Esta não é apenas a sede de grandes imperadores como Qin Shi Huang e Tang Taizong, mas também o ponto de partida da lendária Rota da Seda, outrora o centro comercial mais movimentado do mundo, conectando as civilizações orientais e ocidentais. Para entender Xi'an, você deve conhecer Qin Shi Huang, o primeiro imperador a unificar a China e lançou as bases para um grande império. Ele era uma figura poderosa, mas também extremamente obcecado pela vida após a morte. Por isso, dedicou 38 anos de sua vida e mobilizou mais de 700 mil pessoas para construir uma enorme cidade subterrânea como seu local de descanso. Seu túmulo não é apenas uma sepultura comum.
mas uma maravilha misteriosa com rios de mercúrio e um sistema de armadilhas automáticas com bestas para deter intrusos, tornando um mistério que ainda não foi totalmente desenterrado. Existem mais de 8.000 soldados, cavalos e carruagens dispostos de acordo com as formações militares da época. Cada estátua tem entre 1,7 e 1,9 metros de altura, todas meticulosamente esculpidas à mão com rostos, barbas, cabelos e armaduras distintos. Esses soldados de terracota originalmente carregavam armas reais de bronze, como espadas, arcos e flechas e lanças. Apesar de permanecerem enterrados por mais de 2.000 anos, muitas das espadas ainda estavam afiadas quando escavadas. Graças a um revestimento antiferrugem extremamente avançado usado na época, o mais notável é que, até hoje, só descobrimos os fossos do exército, enquanto o túmulo principal, onde está localizado o caixão de Qin Shi Huang, ainda não foi aberto. Há preocupações de que as armadilhas automáticas de besta e o rio de mercúrio extremamente tóxico sejam perigosos. E a tecnologia atual não é suficiente para preservar os artefatos preciosos dentro deles se forem expostos ao ar. Xi'an tem uma antiga muralha ao redor da cidade que é muito sólida e intacta. A muralha é larga o suficiente para que você possa correr ou andar de bicicleta confortavelmente sobre ela. À noite, toda a cidade é iluminada por lanternas vermelhas brilhantes, parecendo, vista de cima, como nos filmes de artes marciais ou da dinastia Tang que costumamos ver. A coisa mais notável sobre Xi'an é a existência de um movimentado bairro muçulmano bem no coração de uma cidade repleta de charme antigo. Este é um legado vivo da Era da Rota da Seda, quando comerciantes da Ásia Central e do Oriente Médio pararam na capital Chang'an e se estabeleceram lá, criando uma comunidade única por mais de 1000 anos. A singularidade também está na arquitetura. As mesquitas aqui não são construídas com arcos pontiagudos como no Oriente Médio, mas têm telhados curvos e jardins semelhantes aos templos chineses. É uma mistura maravilhosa da cultura islâmica e da arte arquitetônica asiática. À noite, as ruas ficam iluminadas com lanternas. Os gritos animados dos vendedores se misturam com os aromas picantes de macarrão e produtos assados, criando uma atmosfera agitada que permite sentir verdadeiramente o espírito de um antigo centro do mundo. Lijiang, Shangri-La, deixando para trás as solenes capitais de pedra cinza. A viagem leva você a Lijiang e Shangri-La, onde o tempo parece parar em meio à beleza das nuvens e das montanhas eternamente cobertas de neve. Lijiang parece uma pintura em aquarela de 800 anos, onde canais cristalinos serpenteiam em torno das antigas casas de madeira do povo Naxi.
característica mais notável é que esta cidade antiga não tem muralhas ao redor, pois os antigos acreditavam que construir muralhas impediria o desenvolvimento da terra. Aqui, você encontrará mulheres Naxi com os tradicionais cocares lua e estrela, que ainda preservam a escrita pictográfica mais antiga do mundo, criando um espaço cultural encantador ao pé da sagrada montanha nevada do Dragão de Jade, coberta de neve o ano todo. Subindo até o Planalto Ventoso, você chegará a Shangri-La, uma terra conhecida como Paraíso na Terra. É aqui que o céu azul claro se mistura com o amarelo brilhante dos telhados dos templos tibetanos e as bandeiras coloridas tremulando ao vento. A peça central desta terra é o majestoso mosteiro Songzhanling, onde o som dos sinos do templo ecoa pelo espaço silencioso das montanhas e florestas, trazendo uma sensação de paz absoluta. A culinária local também carrega a essência das terras altas, com seu rico chá com manteiga, fatias de carne saborosa de iaque e o aroma forte da cevada preta. Se Lijiang é uma canção melodiosa à beira da água, então Shangri-La é uma oração pela paz, onde as pessoas e a natureza se fundem como um só no topo do mundo. Zhangjiajie. Se existe um lugar na Terra que faz você acreditar que a magia é real, é este. Com mais de 3.000 colunas de quartzo e formações de arenito imponentes, esta terra foi a inspiração para o diretor James Cameron criar as montanhas flutuantes no lendário filme Avatar. Caminhando entre os picos enevoados, você se sentirá como se tivesse vagado para outro planeta, onde a natureza não segue nenhuma regra convencional. O destaque mais impressionante aqui é Tien Mon Son, uma montanha onde você deve superar 99 curvas perigosas e 999 degraus para chegar ao Portão Celestial, uma caverna natural gigante que atravessa o coração da montanha. Para aqueles que amam a aventura, as pontes de vidro transparentes empoleiradas na face íngreme da rocha serão um verdadeiro desafio, onde você pode olhar para baixo, para o abismo a centenas de metros abaixo dos seus pés. Zhangjiajie não é apenas uma maravilha geológica, mas também uma terra de lendas, onde a alma humana é purificada pela majestade de tirar o fôlego da criação. A cultura aqui não é encontrada nos livros, mas permeia cada respiração do povo Tujia, os filhos das montanhas e florestas. Em meio aos pilares de quartzo que se elevam até as nuvens, as poderosas canções das montanhas ressoam, como confissões aos entes queridos, como canções orgulhosas enviadas às vastas montanhas. O povo Tujia vive em casas de madeira sobre palafitas nas encostas dos penhascos,
preservando o costume único dos casamentos chorosos, uma tradição cultural rica em emoção, onde as lágrimas não são um sinal de tristeza, mas um símbolo de piedade filial e maturidade. Cidade Antiga de Fênix. Encostada nas montanhas e refletindo no Rio da Sol, de cor verde esmeralda, a cidade antiga de Fênix é um lugar onde o tempo parece ter parado há 1300 anos. Não é apenas um local pitoresco, mas uma verdadeira cidade, preservando a alma dos grupos étnicos Miao e Tujia. A característica mais distintiva deste lugar são as casas de madeira chamadas Jie Quoc Lao. Em vez de construir em terreno plano, os antigos optaram por cravar postes de madeira finos, mas flexíveis, no leito do rio para sustentar uma casa inteira empoleirada no penhasco. Essa arquitetura não só ajuda a evitar inundações, mas também incorpora uma filosofia de vida harmoniosa. Não sobrepor-se ao fluxo, mas confiar no rio para sobreviver. Os telhados de telhas yin yang cobertos de musgo e as janelas de madeira desgastadas pelo tempo são prova de sua longevidade ao longo das revoluções históricas. O rio da Jiang é a força vital que nutre toda a cultura da cidade antiga. Até hoje, apesar do desenvolvimento do turismo, as pessoas ainda mantêm seu modo de vida ancestral, de manhã cedo. O som de pilões de madeira batendo em tecidos ecoa ao longo da costa rochosa, e as mulheres Miao lavam roupas diligentemente na névoa. A imagem de barcos flutuando preguiçosamente, barqueiros cantando canções folclóricas ecoando no espaço silencioso, cria uma beleza que é ao mesmo tempo primitiva e familiar. A vitalidade desta vila também reside nos trajes coloridos e nas requintadas joias de prata do povo Miao. Para eles, a prata não é apenas riqueza, mas um protetor espiritual, um diário de metal gravado com a história da tribo. Festivais tradicionais, danças Ken e costumes de brocado bordado à mão ainda são preservados em todas as casas, mantendo a Vila Fênix vibrante, em vez de fria como um museu. Buda gigante de Leshan. Se Zhangjiajie é uma maravilha natural, então o Buda gigante de Leshan é um símbolo da fé e vontade extraordinárias dos povos antigos. Esta estátua do Buda Maitreya foi esculpida diretamente na face do penhasco de Teloan, na confluência de 3 grandes rios. Com 71 metros de altura, apenas um dos pés do Buda é largo o suficiente para 100 pessoas se sentarem, e sua cabeça é tão alta quanto um grande edifício. A construção da estátua começou em 713, durante a dinastia Tang,
iniciada por um monge chamado Haitong. Naquela época, a seção do rio onde os 3 riachos se encontravam era extremamente turbulenta, causando frequentes acidentes trágicos aos navios que passavam. O venerável Haitong acreditava que esculpir uma estátua gigante de Buda na margem do rio apaziguaria a ira da divindade da água e protegeria as pessoas inocentes. Diz a lenda que, quando os fundos da construção foram desviados por autoridades locais, ele arrancou os próprios olhos para provar sua sinceridade e proteger o dinheiro doado. O que surpreendeu os arquitetos foi o sistema de tubos de água escondidos nas profundezas do cabelo, braços e manto da estátua. Esse sistema ajuda a drenar a água da chuva e evitar a erosão, permitindo que a estátua gigante de pedra permaneça de pé por mais de 1.300 anos. Xinjiang, como a maior região da China. Xinjiang apresenta aos viajantes um contraste dramático. O calor escaldante do deserto de Taklamakan fica a poucos passos dos picos eternamente cobertos de neve das montanhas Tian Shan. Na antiga cidade de Kashgar, a alma desta terra é revelada através de vielas estreitas pavimentadas com tijolos de barro dourado. Onde o som dos martelos de cobre se mistura com os gritos ecoantes dos vendedores nos movimentados mercados do bazar. Lá, o tempo parece parar nos rostos gentis dos uigures, enquanto tomam chá quente com um rico sabor de ervas e pão naan dourado recém-saído do forno de barro. Mas Xinjiang não é apenas poeira do deserto, também tem mares verdes, incrivelmente belos em terra. São as vastas pastagens de Nalati e Ili, onde manadas de cavalos galopam livremente entre flores silvestres vibrantes, sob fileiras intermináveis de pinheiros verdes que se estendem até o horizonte. Mais ao norte, o Lago Canas aparece como uma joia de jade que muda de cor com a luz, escondido na névoa e nas aldeias de madeira do povo Tuva. Onde o som assombroso da flauta suer conta lendas antigas da época de Genghis Khan. A culinária de Xinjiang também é uma sinfonia de sol e vento, com cordeiro assado perfumado, frango da Pange, apimentado e uvas doces e suculentas do Vale de Turpan. A cultura de Xinjiang é uma mistura de mais de 13 grupos étnicos. É o épico Manas do povo kirguiz, a vibrante técnica de tecelagem de seda, Atlas dos uigures e, especialmente, a música Mukam, um patrimônio cultural e material da Unesco.
Mukam não é apenas canto, mas uma combinação de poesia, dança e instrumentos musicais únicos, como o Rawap e o Kalon. A música às vezes é tão melodiosa quanto a água que corre pelos riachos das montanhas. Às vezes, tão rápida quanto cavalos galopando pelas pastagens. Tudo isso se mistura com o aroma dos fornos de pão Naan, a doçura das passas de turpã e o calor nos olhos das pessoas, criando um Xinjiang que não é apenas vasto em tamanho, mas também imenso em profundidade cultural.